Na verdade, começou assim na minha infância, porque meu pai, ele tinha uma oficina, meu pai era ourives, e ele tinha uma oficina em casa, onde eu morei 17 anos, porque ele faleceu quando eu tinha 17. Então, quer dizer, eu acompanhava sempre, assim, eu tinha essa vivência de ver ele trabalhando numa bancada. Mas nessa época eu acabei indo fazer faculdade de publicidade e não me interessei por isso, né? Só anos mais tarde que eu fui fazer um curso de joalheria e um curso de bancada mesmo. E aí eu fiquei 3 anos fazendo o curso e assim, como puxar o fio do ouro, como fazer a fundição, como fazer uma aliança, como fazer textura, como puxar o fio nas várias, né, espessuras. Então eu fiquei lá tipo 3 anos. Aí quando eu terminei esse curso, que eu comecei a levar umas peças assim para modificar, para fazer, aí eu comecei a fazer minhas próprias peças. Isso foi em 98, tá? Aí que eu comecei, na verdade, também quando eu aprendi uma técnica das miçangas de porcelana. Você conhece aquele meu trabalho, né? Sim. Que são o tear, que eu aprendi a fazer eu mesma, e no começo eu que fazia. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma pulseira para mim, comecei a sair com ela, aí uma amiga, faz uma para mim, a outra amiga faz uma para mim, aí eu comecei, paralela a esse curso que eu estava fazendo, comecei a fazer os fechos das pulseiras de ouro, e elas com vários temas de borboleta, tanto é que aquela borboleta ali, que foi o primeiro trabalho de miçanga que eu estava aprendendo, aí eu consegui fazer essa borboletinha. Aí eu comecei a vender as pulseiras de miçanga, que isso foi no ano 2000. Aí começou a surgir assim, a ideia de falar, então por que não faz um anel, por que não faz uma pulseira? Aí eu comecei a fazer e fiz minha primeira exposição em 2002, que foi lá na Flávia Rocco. Foi uma exposição que a gente montou no ateliê de flores dela. A gente fez uns vasos com junco, aquele junco fresco, e pusemos joias todas lá. Então essa foi a minha primeira coleção em 2002. E aí que eu comecei meu trabalho, depois eu abri o escritório, aí foi indo, depois abri a loja da Daslu, que foi a primeira loja, que foi em 2008. Aí depois eu abri a loja de Cidade Jardim em 2010 e a do JK em 2012. Acabei, de fazer as coisas da Opala, né? Que foi assim, primeiro que eu sempre gostei da pedra Opala, assim, sempre uma pedra que sempre... Eu lembro que uma vez eu fui na feira de Basel, na Suíça, e aí eu vi um stand com opalas, assim, achei a coisa mais linda, comprei uma opala, e eu não conhecia a opala de fogo, que é aquela opala laranja, né? Era a primeira vez que eu vi a pedra, então eu achei a coisa mais linda, então eu sempre gostei da opala. E aí eu vim a descobrir, porque foi assim, veio um fornecedor aqui e me trouxe a opala mosaico, que eu achei o trabalho maravilhoso. Eu falei, onde é feito isso aqui, né? Aí ele falou, no Piauí. Aí eu lembro que eu comprei umas peças dele e lapidei umas asas de borboleta e montei uma borboleta super bonita. Aí essa borboleta foi fotografada pela revista Elle. Aí o que aconteceu? Depois de uns 6 meses, o Sebrae me ligou, falando, você não quer, a gente viu que você usou as nossas opalas aqui do Piauí, esse trabalho de mosaico que é daqui, você não quer vir aqui dar uma palestra, não sei o que. Eu achei bárbara a ideia, né, de ir para lá como convidada, fazer uma palestra e conhecer as minas de opala, que é aí que eu fui para lá no passado e fui visitar as minas, conheci um fornecedor que tem uma oficina super legal lá, super montada, que faz esses mosaicos, e aí que ele me introduziu aos outros tipos de opala, que era a opala matriz, que é aquela que parece o pôr do sol, que é uma opala super bonita, tem a opala branca, que é toda furta-cor, tem a preta, que ela é preta com cor de opala de fogo, tipo laranja. Aí eu fiquei encantada, eu falei, não, eu tenho que fazer uma coleção com isso, né? Aí que eu fiz essa última coleção com campanha, que eu tenho foto, que eu posso mostrar pra vocês.
das Opalas do Piauí. E ficou uma coleção super legal. Então, um lugar que eu adoraria conhecer é o Jalapão. Que o Jalapão, ele tem aquela, é como se fosse uma palha que parece fio de ouro, que é a coisa mais linda, que inclusive eu já vi artesanato disso, bolsas, jogo americano. E então, é uma curiosidade que eu tenho de um dia ir para o Jalapão para usar esse fio em alguma coisa. Assim, ainda um lugar que eu não conheço. Eu acho assim, a moda do Brasil está se sobressaindo hoje em dia, tem todos esses desfiles, o Fashion Week. Eu acho que agora cada vez mais está tendo uma identidade da moda brasileira, que antes não tinha. Então assim, essas marcas de sucesso, tipo maiôs da Adriana Degreas, que é uma coisa bem típica brasileira, né? A Osklen, que hoje em dia está internacional, está com lojas fora do Brasil, que eu acho que é uma identidade nacional também. E eu acho que está evoluindo muito, né? Essa coisa de tá uma coisa marcante brasileira dentro da moda. É preconceito mesmo, né? Que as pessoas acham que, sei lá, o que é de fora é melhor, que no Brasil não tem coisa boa, mas eu acho que isso aqui está mudando bastante. Eu acho que isso era um tempo atrás, eu acho que isso aqui não acontece muito. Talvez, estou falando de São Paulo e Rio de Janeiro, talvez em outras cidades, exista ainda isso, entendeu? Ainda falta essa apreciação pelas coisas brasileiras, né? Às vezes a pessoa do próprio estado tem alguma coisa especial naquele estado que poderia ser explorada, a pessoa não dá valor àquilo, entendeu? Porque ela sempre viu aquilo, entendeu? Ela acha que aquilo não é legal, então vai procurar alguma coisa que é de fora, né? É bem diferente do que o cliente daqui, é uma coisa que eu senti bastante nos Estados Unidos, lá quando eu entrei no Bergdorf, que eu apresentei minha linha egípcia. O que eu senti que a brasileira é mais ousada, a brasileira é mais exuberante, ela arrisca mais, ela vai usar um brinco bem grande, que a americana já é mais conservadora. Mesmo a americana de Los Angeles, eu acho que ela tem mais medo de usar muita cor, Então assim, eu fiz uma coleção, a primeira, que foi um sucesso, tudo, mas assim, os brincos grandes assim não venderam. Vendeu os anéis, vendeu as pulseiras, depois eu adaptei a coleção com coisas menores e foi bem melhor. Então eu acho assim, a europeia e a brasileira são bem diferentes, e a americana também. Eu acho que assim, no Brasil é uma coisa que, não sei, eu acho que elas são mais ousadas. Ela procura exclusividade, ela quer ser diferente, ela procura uma coisa super exclusiva, pelo menos é o meu universo, né, das minhas pessoas que eu vendo. Elas querem algo diferenciado, que ninguém tem, porque eu faço só peça única, né? Às vezes eu faço um modelo de brinco, mas nunca é igual em cores, então eu faço todas as cores possíveis, mas nunca dois da mesma cor. Então, eu acho que é isso, elas procuram exclusividade, elas procuram, enfim, serem diferentes, porque todo mundo tem de tudo, né? E assim, a joia convencional, ela é muito clássica, então eu acho que elas estão procurando uma coisa mais contemporânea, enfim, uma joia que você possa usar também durante o dia, uma joia que você possa usar que não só você vai usar só num evento assim, formal, sabe? A minha joia dá para usar durante o dia, durante a noite, enfim. Eu divulgo no exterior através do meu filho Andrei, né? Que ele trabalha numa agência de relações públicas e ele faz paralelamente esse trabalho com jornalistas. Então, assim, ele apresenta a minha marca para os jornalistas e quando tem a oportunidade de matérias ou assessoria de imprensa, revistas, e ele tem um estoque de peças lá e ele faz essa parte, entendeu? De fazer editoriais, de fazer uma matéria. Já saiu uma matéria minha no Wall Street Journal, já saiu em vários lugares na Inglaterra. Então é um trabalho que a gente faz sempre isso. Que hoje está muito interligado, porque hoje em dia esses jornalistas também estão muito no Brasil.
E aí eles entram em contato com a marca, eles fazem uma reportagem, por exemplo, na loja, ou das peças, aí eles levam para lá esse material, publicam em revista, publicam em jornal. Então a divulgação é feita tanto pessoas que vêm para cá, estrangeiros, como pessoas que fazem assessoria lá, que eu tenho na Inglaterra e nos Estados Unidos. É assim, essencial, né? Ainda mais hoje em dia as mídias sociais, as blogueiras, o Facebook. O Facebook não é para mim tão importante, mais o Instagram. Então, assim, essas mídias, revistas, é essencial. Tanto é que essas produções fotográficas que a gente faz praticamente todos os dias, que vem pessoas na loja, produtores, eles vão lá, pegam as peças, fazem o editorial e publicam. Isso é muito importante, porque as pessoas vai registrando, aí acabam por te procurar. Por exemplo, eu estava fazendo uma foto que me convidaram para L inglesa. Aí a gente estava lá fazendo a foto, lá na Oscar Freire, com a fotógrafa inglesa, e eu tava com brinco, tal, tirando a foto, assim, uma foto street view, né? Aí passa uma mulher com um brinco meu. Aí ela para e fala assim, você é a Silvia. Ela tava com uma argola torcida. Eu falei, eu sou de Santa Catarina e eu comprei uma argola sua, não sei o quê. Eu falei, nossa, coincidência, né? E foi super legal. Então, por exemplo, provavelmente essa pessoa comprou num evento que eu fiz, mas ela deve ter visto, por exemplo, essa argola saiu na novela. Então, eu vendi muitas argolas por causa da novela, entendeu? Quer dizer, é uma mídia que, né, ajuda. Então, assim, a mídia é essencial para isso, para você mostrar o trabalho, né? A maior dificuldade para quem está entrando nesse mercado de joalheria é assim, são a própria mão de obra, porque assim, se você se propõe a fazer uma joia industrializada, que você tira uma borracha, você tira uma forma e você vai fazer em série, aí não tem dificuldade nenhuma, é uma coisa mais em série. Mas se você vai se propor a fazer uma coisa exclusiva, que você depende de uma mão de obra especializada, cada vez menos tem pessoas que trabalham com as mãos, né? Hoje em dia todo mundo adota a máquina, né? Então isso eu acho a maior dificuldade, você conseguir ter essas pessoas fiéis que vão fazer aquilo que você está planejando, enfim, a mão de obra, né? E assim, e claro que é você colocar no mercado, né? Você tem que, hoje em dia não é só você faz, e vai achar que vai vender. Tudo tem que ter um conceito. Isso é uma coisa que eu vim adquirindo todos esses anos, porque, sei lá, 12 anos que eu estou fazendo isso, só agora que tem essa identidade que foi criada, mas demorou 12 anos para ser criada, entendeu? Porque você vai tomando corpo a coisa. Então é assim, eu acho que é tempo que tem que esperar. Não é uma coisa que você vai fazer uma coleção e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, como vai ser? Ela vai ter a ver uma com a outra, ela vai ter uma identidade, ela vai ter um... Então isso eu diria que seriam as duas dificuldades, né? Você posicionar a sua marca no mercado e você sustentar aquilo que você cria com pessoas que são seus parceiros e vão colaborar com você, entendeu? Porque cada vez menos tem essas pessoas. Por exemplo, agora a gente vai fazer um lançamento super legal de uma peça que era enfim, era uma escultura que ela foi cortada, lapidada, por exemplo. Isso chegou em fevereiro. A previsão de são só 7 peças que vão ser feitas desse projeto. Só vai ficar pronto final de junho. Então é quase 6 meses para você ter a ideia, criar, aí depois ver a viabilidade, aí conversa com o Orives, ver o que dá para fazer, aí o Orives começa a fazer aí vem, não dá certo, refaz. Então é 6 meses, uma peça bem elaborada. Sempre eu vou procurar fazer uma coisa que tem um significado. Por exemplo, nós estamos no ano do cavalo. Então eu vou fazer peças que remetem, sei lá, um cavalinho de pingente. Na Anfar, onde a gente faz esse jantar, a gente está dando a pulseirinha, que é uma ferradura
com boa sorte, escrito good luck em inglês. Então, assim, o processo de criação é assim, de acordo com o que está acontecendo naquele ano, vamos supor, quer dizer, no ano passado era o ano da cobra, então eu fiz bastante coisa com cobra. Então aí eu vou fazer pesquisa em livros, cobras, que eu gosto muito dessa linha vintage, né? Então eu vou fazer uns estudos e começa o processo de criação. A segunda parte, assim, quando vem as pedras. Por exemplo, todo dia eu vejo pedras, as novidades que tem, e aí aparece as ideias, o que fazer com aquelas pedras. Às vezes tem coisas que ficam assim na mesa um tempão, aí depois chega uma pedra, depois de 2, 3 meses, aí vou ver que isso aqui combina com essa pedra. Aí isso também é um jeito de criar, né? Outro jeito é, sei lá, se a pessoa te dá uma encomenda, olha, eu preciso de um brinco de casamento, que eu vou casar em Trancoso. Aí eu vou pensar numa peça que é mais espojada, com material, aquelas que eu uso, que é madeira, esses materiais mais, entre aspas, simples, mas eles são valorizados com brilhante, enfim, com pedras. Então o processo, ou às vezes dá aquele clique, né? Às vezes eu tenho um desafio, por exemplo, agora a gente vai fazer uma coleção que a gente fez a da água, depois a gente fez a da terra, que é do Piauí, agora é com fogo. Então aí eu tenho que quebrar a cabeça para ver o que eu vou fazer que vai remeter o fogo, né? Que vai ser raios. Mas como que eu vou fazer o raio? Tem que ser uma coisa fininha. Então aí eu parto para pesquisa, o que existe dentro da joalheria, se tem esses fios já estão prontos, ou se o ourives vai ter que fazer os fios. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma coisa que, por exemplo, tá dentro do processo de criação. Isso é um fio 0,20, que isso vai numa máquina e ele tece isso aqui. Então, dentro dessa ideia, eu posso criar um monte uma coleção baseada nessas malhas, entendeu? Que aí eu vou desenhar uma argola, uma pulseira, aí eu vou pôr pedras, então aí surge a ideia. Por exemplo, uma coisa que eu sempre adorei foi esses netsukes, né? Que eu uso faz muito tempo, que são esses pequenos botões antigos. Isso é do século passado, tá tudo assinado pelos artistas. Isso, por exemplo, é mamute, que é uma coisa assim ancestral, que não existe mais. Tem milhões de anos. Então, isso foi feito no Japão, entendeu? Tinha um escultor que fez no século passado, e isso é que eu compro tudo em antiquários. Então, isso eu faço, por exemplo, anéis. Então, aí eu vou criar dentro desses desenhos os anéis que eu acho que tem a ver. Por exemplo, eu vou pôr brilhante, eu vou fazer aro fino, aro grosso. Então vai ter, sempre eu faço essa coleção de netsukes que chama, né? Que é esses botões que as geishas punham, sabe, nas roupas antigamente. Então o processo de criação varia, né? Assim, de peça para peça. Cada um, ou quando eu viajo, eu trago fragmentos, enfim, sempre eu trago alguma coisa que um dia vai ficar parado, mas um dia vai ter uma função. Eu adoro coisas que são feitas à mão por mulheres, uma coisa artesanal, uma coisa do local, isso assim, eu tenho muita atração por isso, então ela tem um pouco de étnico. Outra coisa que tem uma influência muito grande nas minhas joias é essa coisa do Egito, que eu tenho alucinação para o Egito, por escaravelho, tanto é que é o símbolo da marca, pelo símbolo, né, das coisas. Então, assim, é uma coisa que tenha significado. Então, para mim é super importante que a joia tenha um significado, que a pessoa vai usar e ela vai, nossa, isso aqui é uma coisa que tem um conteúdo, sabe? Essa pedra veio daqui, ou tem uma história de um netsuke, uma joia étnica, mas ao mesmo tempo contemporânea, não é aquela coisa assim, eu adoro coisa vintage, mas ela tem um ar moderno, então eu faço essa modificação. Então ela é várias coisas, eu nunca consegui achar uma palavra que defina um estilo, entendeu? Tal estilo. É uma mistura que faz um estilo, uma ideia. Tanto é que eu faço muitas subcoleções que tem as madeiras e tem os... Mas todas elas eu acho que tem um fiozinho que une, sabe? Que é isso que eu não consegui ainda identificar
um nome para isso. Pesquiso muito livro das pedras em si, tá vendo? Ó, só sobre pedras, lapidações, ou eu tenho livros de épocas, que a época Art Deco é uma época que me interessa muito, que eu pesquiso bastante, que eu gosto, que eu tenho também uma influência. Do mesmo jeito que tem da egípcia, tem Art Deco, né? Desse período que o Cartier explorou bastante essa mistura de cores, com coral, com ônix, em formas geométricas. Então é uma coisa que eu me inspiro bastante nessa fase, né? Tem peças que eu sou apaixonada, entendeu? Assim, quando tem essas peças de Netsukes, eu me apaixono, entendeu? Não precisa nem ser coleção, eu adoro ver aquilo pronto, né? Tipo as pulseiras, os anéis feitos com esse material. Então, assim, eu sou apaixonada por certas coisas, né? Assim, tem muita coisa que chega, que é legal, mas eu não me apaixono. E tem essas que são as mais especiais, que eu gosto muito, os Netsukes, eu diria. Quanto mais significado aquilo lá tem, mais importante é para mim, né? E, inclusive, agora eu vou pesquisar sobre a minha família Longobardi, que o meu sobrenome é Silvia Longobardi Furmanovich. Como meu pai era Orives, meu avô e tataravô eram Orives também. Então eu estou pesquisando essa ancestralidade da minha família, com o tipo de joias que eles faziam, entendeu? Então é uma coisa que para mim vai ter muito significado isso, entendeu? De repente no futuro eu criar uma coleção baseada nos Longobardi, que eu já tenho um livro bárbaro que eu consegui, que ano passado teve em Cortona, na Toscana, uma exposição sobre o tesouro dos Longobardi. Eu acho que a mistura de cores é uma coisa muito brasileira. Você vê o carnaval, você vê... Tudo é uma profusão de cores, né? Penas, sabe? Penas coloridas, é um símbolo brasileiro que remete muito a esses cocares que eu faço coleção, que eu adoro. Bolinha de futebol. Pois é. O Cristo Redentor. São coisas assim icônicas, né? Olha, marca eu acho que não, mas joalheiros que eu admiro, né? Quer dizer, o joalheiro que eu mais admiro é o Jar, que teve essa exposição agora em Nova York, no Metropolitan, que é um joalheiro que para mim é perfeito. E o Hemmerle, que é um outro joalheiro alemão, faz peças incríveis também com essa mistura de materiais. Então eu acho que esses dois são assim, as pessoas que eu admiro bastante. E assim, marcas de joia tipo Chanel, Van Cleef, Cartier, Tiffany's, enfim, é super legal, mas são coisas que eu não me identifico com esse tipo de joia, entendeu? Você falou